Paz, meu querido. Eu estou meditando aqui em uma das passagens mais intrigantes da Palavra de Deus, uma passagem que eu quase nunca ouvi um sermão, uma pregação sobre ela, que é a passagem que quando Jesus ele entra no templo e destrói ali a mesa dos cambistas, derruba as mesas, expulsa os cambistas daquele lugar que estava vendendo e comercializando no pátio da igreja. E quando Jesus fez isso, foi o ápice que causou a revolta dos fariseus, dos religiosos da época. A partir dessa atitude de Jesus, os fariseus começaram a perseguir Jesus até a morte, começaram a tramar toda uma estratégia para pegar Jesus e prender. Mas nós aprendemos muito com esta passagem, porque quando Jesus ele entra no templo, o templo aqui ele era físico, ele era algo que existia naquela época, mas hoje nós sabemos que o templo é nossas vidas. E quando Jesus entrou nesse templo, a Bíblia diz que Jesus começou a tirar as mesas dos cambistas, a derrubar as mesas, a fazer uma limpeza naquele templo. E é a mesma coisa que Deus faz em nossas vidas. Quando Deus ele entra nas nossas vidas, Ele começa a limpar, a tirar aquilo que desonra o nome do Pai. Ele começa a tirar aquilo que desonra o nome de Deus. Assim como Jesus fez na entrada daquele templo lá. E quando a Bíblia diz que quando Jesus ele cometeu esta atitude, os apóstolos olharam para ele e falaram assim, ó, verdadeiramente se cumpriu a palavra que diz, o zelo pela minha casa me consumirá. Veja que o Senhor tinha um zelo pela casa de Deus. A casa de Deus é a casa de oração. A casa de Deus é o templo onde nós reunimos para cultuar a Deus. Deus ele tem um zelo por esta casa. Se Deus zela por esta casa que é feita de tijolo, de concreto, quanto mais zelo Deus não tem sobre nossas vidas, que foram criadas pelas mãos do Criador. O próprio Deus desceu do céu e nos fez com as suas próprias mãos e jogou sobre nós, colocou sobre nós o seu fôlego de vida. Então, nós que somos um templo do Espírito Santo, Deus também tem zelo por nossas vidas. E quando Deus entra nas nossas vidas, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é começar a nos santificar. E este processo de santificação é mais ou menos o mesmo processo em que Jesus fez ali no templo. Jesus entrou naquele templo e começou a tirar aquilo que desonrava o nome de Deus. Quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, ele começa a limpar, a tirar tudo aquilo que desonra o nome de Deus. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus na nossa vida. Então é o Espírito Santo e a palavra de Deus que santifica o nosso coração, que santifica a nossa vida. E interessante que quando Jesus fez isso, a Bíblia diz que os cambistas tentaram pegar a Jesus, tentaram prender Jesus, apedrejar Jesus, Jesus se ocultou daquele lugar. Mas algo interessante é que Jesus falou para eles, olha, derrubai o templo e em 3 dias eu irei edificá-lo novamente. E os fariseus olhou para ele e falou assim, nossa, demorou 38 anos para esse templo ser construído, você está falando que vai levantar em 3 dias? Quando Jesus disse isso, ele estava falando do seu próprio corpo, do seu templo. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele estava falando do templo físico, ele estava dentro de um templo físico, o templo de Salomão da época, estava limpando ali, tirando as mesas do cambista, mas ao mesmo tempo ele estava falando do seu corpo. Ele estava falando das 2 dimensões, as dimensões físicas e as dimensões espirituais. Então nós não podemos ignorar as dimensões físicas e não podemos ignorar as dimensões espirituais. As dimensões físicas são o templo feito de tijolo, de barro, o templo em que nós reunimos para glorificar o nome de Deus, para estarmos em união, em comunhão, adorando o nome do Senhor Jesus. E o templo espiritual é o nosso coração, é a nossa vida, é o nosso interior, é o nosso coração quebrantado e derramado aos pés de Jesus. É Jesus fazer morada dentro de nós.
Então Jesus ele sempre valorizava o mundo natural, mas ele também valorizava o mundo espiritual. Ele valorizava os valores dentro da nossa vida. Da mesma forma, nós devemos viver assim. Nós não devemos desprezar o templo onde nós cultuamos a Deus, mas também nós devemos priorizar o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo reinando dentro do nosso coração. Porque nós somos o templo e nós somos a morada do Espírito Santo. Então Deus ele quer fazer morada dentro de nós. E muitas vezes quando Deus entra no templo, dentro do nosso coração, vai haver uma limpeza. Ele vai tirar coisas que muitas vezes vai desagradar a gente no início. Mas ele faz isso para a glória de Deus. Ele faz isso porque isso nos desfigura como humanos. Isso nos desfigura do propósito de Deus. Então, quando Deus ele faz essa varredura, essa limpeza na nossa vida, na nossa alma, é porque Ele quer o nosso bem, é porque Ele nos ama, é porque Ele tem zelo por nossas vidas. Assim como Jesus teve zelo pela casa de Salomão, o templo da época, o Senhor Jesus tem zelo por nossas vidas. Ele entra no nosso coração e Ele limpa, Ele tira o nosso pecado, Ele lava o nosso pecado, porque Ele tem zelo por nossas vidas. Que você possa enxergar essa palavra de uma forma diferente, uma forma mais profunda, porque muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e nós ficamos assim, achando que a Bíblia está querendo expor apenas a ira de Jesus, a revolta de Jesus ali por causa do pecado daquelas pessoas. Não, existe um amor aqui neste texto, porque o texto está revelando o zelo de Jesus por nós, o amor que Deus tem por nós. Ele cuida de nós e é por isso que Ele tira aquilo que não glorifica a Deus. Que você possa olhar para esse texto desta forma, que Deus é um Deus que zela por nossas vidas. Ele zela por nós. Que Deus possa abençoar a sua vida onde você estiver, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Um grande abraço e Deus te abençoe.